Aqui eu já tenho outro, aliás, desculpa isso aqui, os tipos diferentes de aminoácidos, né? A, B, C, A, E, F, G, H e J. Tá vendo? Então, uma proteína é diferente da outra porque tem aminoácidos diferentes nela. Na natureza tem 20, mas aqui a combinação se deu entre esses aqui, entre aqueles. Outra, olha, os mesmos aminoácidos, ó, A, B, C, A, E. Aqui, ó, A, B, C, A, E. Então eles estão em ordem diferente. Então isso tudo faz com que uma proteína seja diferente da outra. Se eu tiver essa combinação igual vocês quatro aí, se eu tirar uma, é uma proteína diferente. Se entrar outra pessoa, outra proteína. Se mudar a ordem, outra proteína. Então isso é bem básico, tá? O que faz uma proteína ser diferente da outra. Todas têm funções, mas podem ter funções diferentes. Vamos imaginar que isso aqui seja o veneno, essa aqui seja a cura para o veneno. Vamos imaginar que isso aqui possa fazer mal e essa aqui seja uma enzima que vai fazer bem. Os mesmos aminoácidos, só que em ordem diferente. Já sabem, já existe estudo para saber quantas proteínas tem? Existem, assim, estudos que, porque uma proteína, você não precisa fazer a leitura dela toda, porque tem proteína que tem milhares de aminoácidos. Esses 20 se misturam várias vezes, né? Igual aquele jogo de palavrinhas que tem lá. Ele já sabe assim, que até 500 nessa ordem tem um banco de dados. Você digita, tem um programa, inclusive o RPG tem, já aparecem as proteínas quais são. Então o pessoal que trabalha no laboratório, de bioquímica, quase todos já sabem, de genética já sabem. Né? Então, por exemplo, uma proteína que é a P12, que lê o RNA da célula para fazer a apoptose da célula doente. Ou seja, ela, no caso, ela é toda misturada. Isso. Ela é misturada de vários aminoácidos. Você já faz ela no laboratório. Você já consegue fazer ela no laboratório. Porque aí eu pego o aminoácido X, Y, Z e tal. Isso. Vamos imaginar a insulina. A insulina que é uma proteína também, que ela é responsável por fazer com que a glicose que está disponível na corrente sanguínea entre na célula. Tem pessoas que não produzem insulina, né? Tem deficiência na produção. Ela pode ser sintetizada em laboratório. Então eu já tomo um medicamento da insulina, que é o que injeta hoje. Antigamente era feito só por bactérias ou porcos e tudo mais. Hoje em dia consegue sintetizar em laboratório, porque eu já sei qual a sequência de aminoácidos. É muito legal o banco de dados disso, sabe? Só que assim, é um negócio assustador, que você digita uma tela e vai descendo aquele monte de números, assim, você tem que ir registrando aquilo. É igual código binário, 1, 0, 0, 1, aquilo ali. Entendeu? Então, só para mim entender. Então, primeiro a gente tem são os mesmos aminoácidos, porém são em quantidades diferentes, né? Isso. O de baixo a gente tem o mesmo número de aminoácidos, porém são diferentes. Isso. E o de baixo a gente tem a mesma quantidade, porém em sequência. A sequência é diferente. Aí ele é o mesmo aminoácido, a mesma quantidade, o que diferencia dele é a sequência. Isso mesmo. Eu posso ter aqui, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, uma proteína formada por um único aminoácido. A alanina que repetiu em todos. São mesmos. Mas a quantidade é diferente. Que muda. E o de baixo ali, eu tenho o mesmo número, porém são aminoácidos diferentes. São aminoácidos diferentes. Mas é o mesmo número. E o de baixo, eu tenho o mesmo número, mesma sequência, mesmo número, mas em sequências Você diferentes. ganha a ordem diferente. Eles mudam somente a ordem deles, não deixa de ser os mesmos, mas a ordem que muda. Entende? Beleza? E aí vem a parte que a Ana falou no início aqui. Essa parte aqui que é um pouco mais complexa, tá, pessoal? Aí eu vou um pouco mais devagar, mas só para a gente entender. Até há pouco tempo atrás, eles achavam que as únicas proteínas que tinham função no nosso organismo eram aquelas que estavam desse jeito aqui, ó. Tanto aminoácido junto que elas formaram um novelo de lã. É igualzinho um novelo. Eles dão um nome para elas de globulares, olha, moléculas enoveladas. É aquele novelinho mesmo que você compra lá para fazer tricô e crochê. Só que eles foram descobrindo que tem proteínas que são fibrosas, tem estrutura diferente, tá? Tem outras que são assim, tem outras que são mais esticadas. Isso é com o tempo que foi tendo esse estudo. E aí, por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque se eu tenho uma proteína que ela é assim, tá? E eu desenrolar ela toda, ela perde a função. Essa aqui que é fibrosa, ela é desse jeito. Se eu embolar essa proteína, ela vai perder a função. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho. Só que eu quero mostrar primeiro como que ela é classificada e depois o que a gente faz para transformar essa proteína. Beleza? Pode passar aqui o slide? E essa parte que ele vai vir agora que é mais interessante para vocês. Ó. Depois eu volto ali se for o caso. Olha só.
Então vamos imaginar que a proteína pode ter 4 estruturas, tá? Em uma das provas dela, acho que tem uma questão assim também. Então eu tenho uma estrutura que é chamada de estrutura primária. Ela é linear. Linear quando a gente fala assim que é uma sequência só. Então olha só os aminoácidos: lisina, glicina, leucina, valina, alanina e histidina. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Então, estrutura primária é uma linha, onde nessa linha, cada bolinha dessa aqui, ó, é um aminoácido. E o que eles estão fazendo? As ligações peptídicas deles estão fazendo com que eles fiquem de forma linear. Tá vendo? Então a gente chama isso aqui de linear. Então essa proteína só vai ter função se ela estiver assim. Só que eu posso ter uma outra proteína que ela tem uma estrutura secundária. Tá vendo que ela está formando uma hélice? É isso aqui. Igual o cabo do telefone antigo, né? Não sei se vocês já viram. Fala assim que vocês são novinhas, né? Então olha só, vai enrolando assim. O DNA nosso é assim. O que é isso, pessoal? Olha só, o pessoal da bioquímica não vai explicar isso, mas é essa estrutura aqui, ó. Só que agora ela está fazendo isso aqui, olha. Aí eu vou explicar por quê. Então, olha, são os mesmos aminoácidos muitas vezes, só que olha como que eles fizeram. Eles foram se enrolando. Deu para entender isso aqui? É a mesma estrutura, só que agora está enrolado. Então a gente chama isso aqui, ó, estrutura primária. É mais simples de ser quebrada. Essa aqui é um pouco mais difícil, concorda comigo? Então os aminoácidos fazem isso porque tem cargas positivas e negativas ali. Tem elétrons, tem um monte de coisa ali, né? Então eles vão se juntando e vão formando isso aqui como se fosse uma estrutura de proteção. Eu tenho agora uma estrutura que é chamada de terciária. Olha lá. Está vendo aqui, ó? Está mostrando que essa estrutura aqui, então dentro dela, o que tem? Olha, essa estrutura. Só que agora ela começou a embolar ainda mais. Então, ó, é a mesma estrutura que estava aqui, só que agora ela começou a fazer isso aqui, ó. Ó. Então essa é a estrutura terciária. Então, aqui, helicoidal, que a gente chama. Helicoidal, igual a hélice, tá? A estrutura terciária já é o enovelamento. E a última estrutura é a mesma que essa aqui, só que agora também tem cores diferentes. É quando um grupo de proteínas começa a se misturar a outro. Quando a gente pega, por exemplo, a hemoglobina, que é a proteína do nosso sangue, ela não é uma estrutura somente, ela é vários pedaços de outras proteínas. Então agora eu vou ter isso aqui, ó, uma preta, uma azul que se junta aqui e uma vermelha que está aqui, ó. Então essa aqui é o que a gente chama de globular. É um novelo com mais coisas emboladas ali. Deu para entender isso aqui? Com ela se torna hemoglobina? Oi? Ela que faz virar hemoglobina? A hemoglobina é uma delas, né? Mas a gente tem mais outras estruturas que são chamadas de globulares. Mas é com essa estrutura toda que se transformam elas, né? Isso mesmo. Não, cada uma é uma estrutura. Aí agora eu vou explicar isso aqui, ó. Tem proteína no nosso corpo que ela só vai funcionar se ela estiver assim. Antes eles achavam que só assim que funcionava, mas eles foram descobrindo que são tantas proteínas que cada uma tem uma função, beleza? E aí, ó, essa aqui para funcionar, ela funciona só assim. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a malha, ela só funciona bem de manhã, né? Tem gente que é assim, né? De manhã é bem ativo e tudo mais. Então, esse é o lugar dela. A Ana, por exemplo, ela só raciocina melhor à noite. Então, esse é o espaço dela. Olha, eu não. Eu só funciono bem, por exemplo, se eu estiver em casa. Não consigo estudar no meio do povo. Então, cada um tem um local que é o mais adequado para funcionar. Deu para entender isso? Eu gosto de fazer essas comparações para a gente entender a função. Então, se eu tirar a malha e falar assim, a malha, você não vai estudar mais de manhã, você só vai estudar à noite, ela não vai render. Deu para entender? Continua sendo a mesma proteína, só que agora ela não vai render. E aí é que entra as disfunções do nosso corpo. Vou dar um exemplo prático antes de passar adiante. Nós temos as mesmas proteínas, embora sejamos pessoas diferentes, um ou outro tem uma coisa diferente,
Mas quando a gente está com febre, a primeira coisa que a gente perde é o quê? O ânimo, não é? Você está com febre, você fica desanimado, você está sem força para fazer as coisas. Por quê? A temperatura, ela muda a proteína de estrutura. Por isso que quando a pessoa chega a 40 graus, ela tem convulsão. Porque a proteína que era de fator vital dela, estava numa dessas estruturas aqui e foi modificada. Aí o exemplo mais prático, né? A clara do ovo. Todo mundo aqui já fritou, cozinhou um ovo. Na temperatura ambiente, você vai lá e quebra o ovo, fica o negócio lá, derrama tudo, não é assim? Ela é transparente e líquida. Você colocar ela na água quente, ela não modifica, não fica durinha. É a mesma proteína, chamada albumina. Só que agora ela está com uma função diferente. E aí olha que coisa interessante. Quando ela era líquida ali, ó, ela exercia a função dela dentro do ovo ali, que era ajudar a proteção do embriãozinho que está desenvolvendo, liberar alguns aminoácidos para ele. Se você cozinhou aquilo ali, né, ela perdeu a função dela para aquele animal que estava ali dentro. É a mesma proteína, tá? E aí é o que acontece com a gente. Quando, por exemplo, você está lá, vou dar um exemplo aqui prático. Você entra na sauna. Todo mundo aqui já foi em sauna. Você não sai da sauna relaxado, assim, dá uma sensação de até sonolência, porque a temperatura elevou, seu corpo agora está muito quente, aí o seu cérebro começa a modificar as proteínas de estrutura, ou aquele calor começa a mudar. Aí você tem que, não, agora eu quero relaxar ali, tá? Quero ficar tranquilo. A temperatura volta a baixar, você começa a ficar mais ativo novamente. Isso acontece com a gente nos dias de calor intenso. Nossa, me deu uma bombeira agora, mas assim, meu Deus do céu, não vai fazer nada. Por quê? A temperatura elevou, seu corpo aí começa a mudar um pouco o metabolismo, mas as proteínas também começam a mudar de função. Isso aqui você mata uma pessoa assim, né? Se você dá para ela um medicamento que altera a estrutura de uma proteína, de uma determinada proteína, ela pode morrer. E aí vamos entender isso aqui na prática. Olha só, ali as estruturas, as mesmas que eu passei, vocês têm esses materiais, tá? Tudo vocês já têm. Aqui só mostrando na prática como funciona lá. Estrutura A, aqui ó, a estrutura linear, a estrutura helicoidal, a terceira aqui que é o enovelamento, né? E a quarta se misturando, tá? Para a gente entender. E aí os exemplos práticos, olha lá a clara do ovo, tá vendo aqui ó? Aqui é a estrutura linear. Se eu aquecer, ela modificou. Se eu não comer aquele ovo, ele não vai voltar mais para ser isso aqui. Nunca você já viu isso, né? Cozinhou o ovo, fritou o ovo, ninguém comeu, ele não volta mais a ficar assim. Então algumas proteínas, elas não voltam mais. Então tem pessoas que em determinada situação, aí ele perde a função eternamente, vai matar a pessoa, dependendo do que for, tá? Tem outras que voltam, por exemplo, a gelatina. A gelatina tem colágeno. Se fez a gelatina lá na hora, ela está líquida, não é assim? Colocou ela na geladeira, a temperatura baixou, ela ficou mais durinha. Se deixar ela descongelar, ela não volta para o líquido novamente. Então algumas proteínas elas vão e voltam. Sai de uma estrutura, volta para outra e faz isso. Outras não. Então tem várias coisas. Olha só que coisa legal, só para a gente entender. No hospital, eles utilizam Linosol ou alguns até mais fortes, né? Como é que chama aquele lisoforme, algumas coisas assim. Por quê? Aqui dentro está falando aqui que mata até 99,9% das bactérias, né? Porque essa que tem aqui vai alterar as proteínas daquela bactéria, vai transformar em outra função, vai desativar. Então, se você tomar pinho-sol, provavelmente você também vai ter uma sequela, tá? Então, isso depende muito. A febre, tá vendo? A febre eleva a temperatura do corpo, as proteínas vão perdendo a função. Então, você pode perceber que tem gente que tem febre, começa a estourar a boca, né? Por quê? A proteína aqui, ó, que está na nossa epiderme, né? A membrana plasmática, começa a se romper, aí mata um monte de célula. Quando você toma café muito quente, já percebeu que você queima a língua, você não perde o sentido do paladar, não entende? Porque aquelas proteínas que estão aqui na superfície, né, das papilas gustativas, elas perdem a função. E aí algumas células vão morrer e vão soltar. Aí as outras células vão voltar a fazer aquela função de novo. Então tem vários fatores que alteram. O álcool, na época da Covid, o que né, dissemelhou a questão do álcool em gel, que você passava nas mãos ali e tudo mais, né, justamente para desinfectar e quebrar aquelas proteínas e matar alguma coisa, né, com estrutura. Só para a gente entender isso. Tem
alguma proteína, assim, alguma dessas deficiências de proteína que afetam algumas funções do ser humano? Tem muitas. Os venenos, todos são proteínas que afetam. Uma proteína interfere em outra. Está muito na moda aí a questão do envenenamento por chumbinho, né? Infelizmente, quanto mais vai passando, mais vai aparecendo gente lá. A sogra envenenou o genro, o pai envenenou não sei quem. O chumbinho, o que ele faz? Uma alteração dessas proteínas, da digestão principalmente. Você pode ver que ela é muito relacionada à alimentação, começa a ter um problema intestinal.